Vou apresentar, então, a nossa palestrante, que eu estou conhecendo agora também, privilégio, um prazer te conhecer, doutora Rosivânia Tosta. É psicóloga clínica, neuropsicóloga, teóloga, empreendedora em saúde, bem-estar e educação, e também é preletora da ADONEP e sócia do capítulo 217 de Palmas, Tocantins. Uma salva de palmas para ela. Boa noite, mulheres. E todos os que estão aqui. É um prazer muito grande, um privilégio, essa oportunidade de me conectar com vocês. E isso é a ADONEP. A ADONEP, a Associação de Homens e Mulheres de Negócio do Evangelho Pleno, é uma das maiores associações do mundo em relacionamentos. Porque através desses eventos que acontecem ao redor do mundo, e acontece quase que semanalmente, nós reunimos pessoas e nós nos conectamos. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco das experiências, dos conhecimentos, dos aprendizados que eu tenho tido em todas as áreas da minha vida. Com Deus, minha trajetória com Deus, que eu digo que é a razão de tudo, que é o meu pilar de sustentação máximo, é Deus. A partir do momento que eu me conectei com Ele, a minha vida foi transformada. E eu quero falar com vocês hoje sobre identidade e plenitude. Identidade e plenitude. Mas antes de falar sobre identidade e plenitude, eu já fui apresentada, eu sou a Rosivânia Tosta. Eu trabalho há 20 anos como psicoterapeuta, neuropsicóloga, terapeuta comportamental, terapeuta especialista em reprocessamento e cura de experiências traumáticas, terapeuta familiar, também teóloga. E tenho trabalhado nessa área de ensino. Eu amo o ensino, amo a educação, neuroeducação, neurodesenvolvimento, casais. Tenho tido um trabalho muito intenso com casais. Sabe, é muito interessante quando você cura o marido, quando você cura a esposa. Você cura aquela geração, cura aquela família inteira, sabe? É muito lindo isso. Mas, antes de eu falar sobre identidade e plenitude, eu quero que você agora volte o seu olhar para você mesma. Hoje é quinta-feira, né? Então, numa semana corrida de trabalho, vocês estão de parabéns, porque vocês privilegiaram esse momento, que é um momento de autocuidado, não é? É um momento de autocuidado, então eu quero parabenizar você. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhinhos por um momento e você preste atenção em você. Nós, mulheres, somos cuidadoras por natureza, estamos sempre cuidando de alguém e muitas vezes nós nos esquecemos, nos deixamos de lado. Eu quero que você olhe para você nesse momento. Olhe para você. Preste atenção na sua respiração. Sinta a cadeira que você está sentada. Sinta o chão debaixo dos seus pés. Eu quero agora que você puxe o ar, inspire pelo nariz, segura e expira pela boca. 3 vezes. Inspira contando até 4. Enche a barriga de ar. Inspira inflando o abdômen contando até 4. Segura contando mais 4 e expira pela boca contando até 8. 4, 4 e 8, assim. Quatro, 4 e 8, assim. Pode abrir os olhos. Essa é uma respiração diafragmática. Ela traz um relaxamento, ela ajuda a dormir, ela ajuda a enfrentar a crise de ansiedade, tá?
Então, você sempre vai respirar assim, umas 3 vezes ao dia, durante 15 minutos, onde você estiver. Você inspira pelo nariz, contando até 4, enche a barriga, e não o pulmão. Faz um barrigão, segura, contando mais 4, e expira, contando até 8. E quando você estiver muito ansiosa, agitada, preocupada, com insônia, você vai contar de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 0. Você vai contar de 10 a 0, aí respira dessa forma. Aí respira normalmente, conta de 10 a 0, respira dessa forma. Você vai ver como que o seu sistema nervoso central ele vai ficando regulado. Ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Você vai ver como que você vai mudando o seu estado do sistema nervoso. Tá bem? Porque o nosso lado direito ele é mais emocional. E o nosso lado esquerdo ele é mais racional. Quando nós respiramos dessa maneira, aí paramos e contamos de 10 a 0, ou de 20 a 0, ou de 30 a 0, eu tiro o meu foco do lado direito, que ele é mais emocional, e eu jogo o meu foco para o lado esquerdo, que ele é mais racional, lógico, verbal e matemático. E com isso, o meu sistema nervoso simpático, que está ativado, ansioso, preocupado, tenso, agitado, com isso, eu adiciono o parasimpático, fazendo isso. Tá bem? Então, eu sou a louca das técnicas, a louca das ferramentas. Tenho várias ferramentas para curar traumas, para tratar pessoas. E, ao longo desses 20 anos, Deus tem me levantado para restaurar famílias, casamentos, crianças, adolescentes, pessoas em todas as idades. E cada vez mais com mais ferramentas. Mas, primeiro, Deus precisou fazer isso em mim. Primeiro, Deus precisou me curar. Porque Deus não vai fazer através de você aquilo que Ele não fez em você primeiro. É sempre assim. Essa é a matemática de Deus. E como que eu hoje cheguei nesse lugar? Eu moro em Palmas, sou uma profissional de referência na minha região, reconhecida, e entrego resultados mesmo, entrego resultados. Mas antes eu passei por uma trajetória. Eu nasci no estado de Goiás, eu sou a 9ª filha de uma família de pequenos agricultores ali em Goiás. E a minha família ela foi marcada por 2 problemas. 2 problemas, para dizer o mínimo. Eu sou a 9ª filha, né? E eu criei 4 pilares nos quais eu baseio para eu compreender uma pessoa em uma sessão, em um encontro, eu já faço a leitura completa daquela pessoa como. O primeiro pilar que eu quero convidar você hoje, através da minha trajetória, a uma imersão com você mesmo, a uma imersão, a um conhecimento, a uma conexão com você mesmo. O primeiro pilar é o pilar das transgressões. O segundo pilar que eu olho é o pilar dos transtornos. O terceiro pilar é o pilar dos traumas, da história de traumas. E o 4º pilar é o pilar dos temperamentos, que também pode se resumir em caráter e personalidade. Então, os 4 T's. E a minha família ela foi marcada por uma transgressão do alcoolismo. O alcoolismo, ao mesmo tempo que ele é uma transgressão, ele é uma iniquidade, ele é um pecado, ele é uma quebra de um princípio. Todas as vezes que nós tentamos quebrar um princípio, ele nos despedaça. Porque o princípio é eterno. Se eu me choco contra um princípio, eu sou despedaçada por ele. E o vício, ele é uma tentativa de quebrar um princípio. Que não é da vontade de Deus que nós nos entreguemos a nenhum tipo de vício. Quando nós assim fazemos, nós somos despedaçados. Então, eu venho de uma família que foi despedaçada por essa transgressão do vício. O outro T, que é o T do transtorno mental, o meu pai
Aí a gente não sabe o que é que começa primeiro. Se o transtorno leva ao vício ou se o vício leva ao transtorno. Então, meu pai desenvolveu um transtorno mental muito grave, a minha avó paterna também, o meu tio paterno também. Então, a minha infância, a nossa vida, a nossa família, nós, os nossos 9, ali, filhos desse casal, fomos marcados por um pai com esse vício do alcoolismo, que ele causa muitos traumas, aí eu já vou para o outro T, os 4 T do trauma, e que afetou também a minha identidade, a minha personalidade. Então, eu, como uma criança, a 9ª filha, a caçula, fui afetada nesses 4 pilares centrais que hoje eu conheço as pessoas, eu analiso e eu trato, observando. Então, o meu foi esse. E você? Qual foi a sua história familiar, transgeracional, de transgressões, de quebras de princípios? Tem família que é na área do casamento, Outros é na área da finança, outra é na área sexual, outra é na área profissional, não é assim? E aí vai. Então, enquanto nós não nos posicionarmos para que Deus traga para a luz tudo que está operando em trevas na nossa vida, nós não vamos encontrar plenitude. E foi assim que Deus me conduziu. E até hoje Deus está trazendo para a luz o que está operando em trevas na minha vida. Mas essa oração é só para os fortes. Você gostaria de orar comigo nessa noite para que Deus traga para a luz o que está em trevas na sua vida? Você quer andar em trevas ou em luz? Quando Deus criou o mundo, antes de Deus criar tudo, o que é que Ele criou primeiro? Ele disse, haja e houve luz. E aí Ele trabalhou. Ele trabalha na luz. Repete comigo, Deus, em nome de Jesus, traga para a luz tudo que está operando em trevas na minha vida. Amém. É só para os fortes. .com.br. Mas, isso é maravilhoso. Mas quando Deus traz para a luz, dói. Porque quando você está em trevas, que você vê a luz, você se incomoda. Mas não tenha medo quando Deus trouxer para a luz. E até hoje eu ainda estou nesse processo de Deus trazer para a luz. Para que é que Deus traz para a luz? Tudo que está em desalinhamento. Tudo que fere o propósito. Tudo que impede a plenitude. E aí, eu nasci, então eu sou essa criança que nasci nesse lar. Com o problema do alcoolismo, com o problema de um transtorno mental grave, meu pai passava muito tempo internado em um hospício. E eu nasci, eu dava convulsão, eu convulsionava. É muito ruim você ver alguém convulsionando. Você já viu alguém convulsionando? Você imagina, então, a minha mãe, como que ela se sentia. Até os 2 aninhos eu convulsionando. Mas a minha mãe, ela já tinha aprendido a falar com Deus. E o Salmo de número 9 tem uma promessa, tem algo maravilhoso para nós, o Salmo de número 9, que ele diz assim... Vou precisar do óculos, senão eu não enxergo. Gente, eu tenho 53 anos, embora não há quem diga. Embora não pareça. Tenho 53 anos. Então, o Salmo 9, ele fala algo que eu tenho vivido na minha vida, no meu caminho da plenitude. Ele diz assim, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E foi isso que a minha mãe fez. Você imagina, uma mãe que morava numa fazenda no norte de Goiás, com uma filha convulsionando, já perto dos 2 anos de idade, em grande angústia, ela clamou ao Senhor pela minha vida. E ela fez uma oração, ela falou, Deus, se for para minha filha crescer convulsionando, e ela ter sequelas quando crescer, eu quero que o Senhor fortaleça o meu coração e leve a minha filha, Rosivânia, leva ela. Fortalece o meu coração e leva ela. Porque se ela ficar convulsionando, não tínhamos dinheiro, não tínhamos acesso a neurologista, acho que neuropsicólogo no Brasil não tinha acesso, para fazer as avaliações. Mas se o Senhor quiser essa menina para ser sua, se o Senhor quiser ela para servir ao Senhor,
o Senhor cura minha filha. Fez essa oração em tempo de grande angústia. E Deus, ele é aquele que nunca desampara os que o buscam, amém? Ele nunca desampara. E na hora veio uma medicação na mente da minha mãe. Minha mãe comprou essa medicação e eu não tive mais convulsão. E ela não cortava o meu cabelo. Ela fez um voto com Deus de não cortar o cabelo. Aí eu cresci sabendo que eu tinha esse voto, que não podia cortar o cabelo, porque eu convulsionava e Deus me curou, que é para eu ser dele. E meu cabelo enchia de piolho, que era muito quente. Sabe aqueles... Vocês conhecem piolho? E aquele cabelão cheio de piolho, para cima e para baixo. Aí pegava, colocava Neucídio, até Baygon para matar os piolhos. Aquele pente fino, né? Tirava tudo, aquela luta, meu Deus do céu. Não. Aí eu era uma graça. E eu fui crescendo, né? Fui curada, mas eu tinha muitos traumas por causa das transgressões. Meu pai também era violento, meu pai também era agressivo, e ele surtava. Então era uma vida de muita luta. E eu cresci com a minha paternidade muito afetada, com uma orfandade mesmo, tendo o pai presente, né? Filha órfã de um pai vivo, porque ele não exercia sua paternidade. Então, aquilo foi afetando a minha identidade. E hoje, como neuropsicóloga, eu sei que se o meu hemisfério esquerdo, que é o lógico-matemático, verbal, não que o cérebro seja exclusivista, o cérebro funciona como um todo interligado. Só que tem áreas de maior ênfase, né? E hoje nós sabemos que a criança, que ela vive em um ambiente traumático, de violência, que a amígdala cerebral dela está ativada no modo perigo, luta e fuga, em estresse, que ela está sempre com medo, aquilo, ela está mais inundada pelas emoções, o hemisfério direito. E afeta o hemisfério esquerdo, que é o do aprendizado, principalmente lógico-matemático. E aí, eu tinha grande dificuldade em matemática. Um dia a professora me chamou para ir no quadro resolver uns problemas de matemática. Eu não soube. Todo mundo sorriu de mim. E ela deu a entender que eu era burra. E aquilo entrou em mim. Eu fiquei com esse trauma. E o trauma, depois que ele é instalado, ele afeta o corpo, a alma, o espírito, a mente, o pensamento. E eu desenvolvi uma crença negativa e inverídica de que eu era burra, que eu não sabia matemática, não sabia as outras coisas também, e que eu nunca ia conseguir ser nada na minha vida, não conseguiria passar nenhum vestibular, não conseguiria, que eu era burra, que eu era burra. A palavra é generalizar. Mas também, quando um trauma é curado, as outras áreas desbloqueiam. A cura é generalizada. Mas o trauma, quando ele traumatiza de um lado, às vezes esse trauma é esparramado, é espalhado, contamina também, né? E aí eu cresci também com essa limitação de que eu era burra, de que eu tinha dificuldade, e era muito ruim para mim realmente não aprender a matemática por muitos anos. Isso foi muito difícil. E nós nos mudamos para o estado do Pará, e eu tinha essa promessa, né, de Deus na minha vida, de que eu ia servi-lo quando eu crescesse, porque ele me curou. Mas eu fui ficando adolescente, eu fui me afastando, e eu comecei a me afastar muito, porque a paternidade humana está muito interconectada com a paternidade de Deus. Então, meio que eu deletei o meu pai terreno da minha vida, porque eu não conseguia entender que ele era duplamente doente. Eu pensava que ele não era bom. Eu atribuí o juízo de valor ao comportamento dele, porque eu não entendia que era sintoma de duas patologias, o alcoolismo e a doença mental grave. E eu fui ficando uma pessoa assim, muito fechada, né, e não conseguia me conectar, confiar nas pessoas, porque a minha base de segurança ela era muito frágil. E quando eu completei 15 anos, eu ganhei um diário, um pequeno diário, e eu escrevi algumas orações nesse diário, porque eu cresci vendo a minha mãe orar. Aí eu falei, Deus, eu não quero ser promíscua, não quero me perder. Eu quero ter uma família, um casamento, uma família. Eu quero ter uma profissão. E quando o Senhor voltar, como a minha mãe disse que o Senhor vai voltar um dia para levar pessoas para morar com o Senhor, eu não quero ficar de jeito nenhum. Me recuso a ficar. Eu quero estar nessa fileira dos que vão, como Senhor, para a eternidade contigo. E fiz essa oração no meu diário e esqueci, né? E
E aí, chegou na cidade um banco. Eu pedi que eu queria um casamento, né? Que eu queria uma família, que eu não queria ser promíscua, eu queria ter uma profissão. E aí, nesse dia, foi onde eu conheci o meu marido. Foi muito interessante, porque ele me viu, mas eu não o vi. E ele já ficou interessado, quem que é essa moça, quem que é essa menina? Ele chegou, ele era o homem mais bonito da cidade na época, mais cheiroso, mais bem vestido, ele era gerente do banco, o melhor partido, de longe, de uma cidade pequena do sul do Pará. Mas eu era de Goiás, ele também, mas a gente morava no Pará. E aí, por incrível que pareça, nesse dia que ele me conheceu, meu cabelo era bem grandão, eu tinha me preparado, porque eu ia tocar no 7 de setembro. Você sabe o que é fanfarra, que toca no desfile? Que é aquele... Aí eu ia tocar, né, desfilando, né? Aí o que eu fiz? Eu lavei o meu cabelão com Neutrox número 1. Sabe? Vocês conhecem Neutrox número 1? Vocês vão denunciar a idade de vocês, problema de vocês. Aí lavei com Neutrox número 1. Naquele tempo não tinha acesso a chapinha nem a secador, né, para fazer escova. Aí eu lavei esse cabelo com bastante Neutrox número 1, que era um hidratante, né, para ficar hidratado e brilhoso. Quando foi meia-noite, eu pus o relógio despertar, porque eu fiz uma rodinha. Você não sabe o que é rodinha? Touca. Aí, meia-noite, eu acordei para virar essa touca do outro lado. Fiz de um lado e virei para virar do outro lado. Então, eu amanheci com um cabelão lindo, né? Parecia que tinha passado chapinha. Aí foi nesse fatídico dia que meu marido me viu e se apaixonou por mim por motivos óbvios. Mas depois a minha irmã descobriu que ele era míope. Falou, tá explicado. Tá explicado. Mas era tarde demais. Aí nos casamos, muito apaixonados, né? Ele era maravilhoso. Mas um lar sem Deus. Sabe, quando eu vou celebrar um casamento que não é de uma família que está conectada com Deus, ou eu vou participar de um casamento, ou de um velório, ou de qualquer coisa, gente, eu sinto um vazio tão grande, porque eu lembro da época que o meu lar era sem Deus. Ele não tinha nenhuma conexão com Deus e eu fui me afastando de Deus. E aí nos casamos, como é que um lar onde Deus não é o centro vai prosperar, não é? Fica vulnerável, não é verdade? É aquela casa, né, que vem, bate o vento, vem os rios, né, transbordam e derrubam aquela casa. Porque ela não tem firmeza, né? Sim, ela não está edificada sobre a rocha. E por um tempo o meu lar não estava edificado sobre a rocha. Mas estava edificado muito sobre coisas que são vãs. Coisas que são vãs. E a Bíblia fala assim, que nós devemos nos atentar não para o que é passageiro, não para o que é temporal. Porque o que é passageiro e temporal passa. Mas o que é eterno dura para sempre. Então, Paulo vai dizer que atenta naquilo que é eterno. Fica a dica, viu, gente? Me segue no Instagram, Rosivânia Tosta, Neuropsípica, mais dicas como essa. E eu não atentava para isso na época. Mas eu me atentava para as festas, para os bailes. Sabe, a gente ficava envolvido nessas coisas que são passageiras. E eu fiquei muito preocupada com a aparência também. Muito preocupada com joias, com roupas, com cabelo, com pele, com calçado, com não sei o quê. Uma pessoa que se preocupava só com o externo, não olhava para dentro de mim. Então, eu não tinha uma identidade. Quando a gente não tem uma identidade, não sabe quem a gente é, também a gente não sabe qual é o nosso valor. Quando a gente também não sabe qual é o nosso valor, a gente também não tem um propósito. Quando a gente não tem um propósito, qualquer coisa, como diz, qualquer paixão te diverte. Você vai ao sabor do vento, você não tem um propósito. Mas quando você descobre que você foi criada para um propósito, você encontra esse propósito, você se conecta, você encontra seu valor. Você vive a plenitude. É nesse lugar que eu estou hoje. E é para esse lugar que você vai hoje, amém? Para esse lugar que você vai hoje. E ele nunca vai estar pronto e acabado. Não preciso mais de ouvir isso, não. Já estou pronta e acabada. Mentira. Nós estamos num processo. E aí eu fui ficando a cada dia mais afastada de Deus. E eu fui ficando muito fútil, muito vazia. E o nosso lar foi assaltado por uns ladrões. E roubaram nossa casa. E roubaram todas as minhas amadas joias.
E a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Não existe lugar vago. O muro não existe muro em cima do muro. E aí, alguém falou, se você for em um certo centro de magia, você vai ter suas joias de volta. Porque eu amava minhas joias. Minha identidade estava na aparência. Estava nos acessórios, estava no dinheiro. E aí, eu fui nesse centro de magia e nós acessamos, abrimos portais, né? Acessamos entidades. E até hoje, essas joias nunca voltaram. Até hoje, o dia de hoje. Nem se for para através disso, deixa essas joias. Porém, o que entrou na nossa casa? Entrou algumas entidades. Entrou alguns seres espirituais. E a minha visão de ser humano é uma visão integral. Eu trabalho com a visão integral. Eu não trabalho só com a visão materialista da ciência. Quando eu estou diante de uma pessoa, quando eu estou diante de uma plateia, eu sei que aqui tem seres biopsicossociais e espirituais. Tá? A espiritualidade, ela é um pilar de extrema importância. Se ela estiver alinhada com a verdade, e a verdade é a Bíblia, nós vamos crescer rumo à plenitude. Mas o contrário. E foi nos acometendo essas entidades, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, e o nosso casamento começou a ficar abalado, porque eu tinha muita raiva, muito ódio. E ele também, nós começamos a brigar muito, muito, muito. Nosso lar ficou atormentado. E nisso nasceram 2 lindos filhos. Nasceu a Ana Clara e o Vitor, que são filhos maravilhosos que Deus nos deu como presente. Mas eles nasceram nesse tormento já, né? Que eu era muito nervosa e tinha muito ódio dele. E eu ouvi uma voz dizendo para mim, você só vai ser feliz o dia que você se separar desse homem. E ele também tinha muito ódio, era muita briga, era muita confusão, depois de acessar essas entidades. E aí, um dia, veio alguém em uma reunião espiritual de oração, e que eu fui nessa reunião. Eu não ia em nenhuma reunião de oração, de lugar nenhum. E esse preletor falou para minha irmã, eu vi na vida daquela moça que estava contigo um projeto de destruição muito grande. Há um projeto de destruição na vida daquela moça que estava contigo. Ela precisa dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. Quando a minha irmã me falou aquilo, eu fiz foi sorrir. Falei, não, esse homem está querendo que eu dou dinheiro para ele. E passou alguns dias, esse projeto de destruição, ele veio à tona. O que aconteceu? Olha como que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e plenitude em abundância. Amém? E o que foi esse projeto contra mim? Eu estava amamentando meu filho caçula, quando a minha amiga chegou lá em casa e falou, Rosivânia, você está sabendo o que estão falando do seu nome nessa cidade? Você está sabendo o que estão falando de você? Eu falei, não, o que estão falando de mim? Eu estou amamentando meu filho, não estou nem saindo na rua. Aconteceu um acidente com uma pessoa de grande projeção naquela pequena cidade. Uma pessoa, ele era um prefeito da cidade. E ele estava em um motel com uma mulher quando ele teve um AVC. Ele teve um AVC e ficou entre a vida e a morte. Sabe quem que era essa mulher? Eu. Então, eu fui alvo de uma calúnia de grande proporção, porque nós éramos pessoas muito proeminentes naquele lugar, este homem também, e alguém falou por algum motivo de que era eu a mulher que estava com ele nesse motel. Então, o que acontece? A minha vida virou da cabeça para baixo do dia para a noite. E detalhe, eu venho de uma família, na minha casa, onde todas as mulheres, incluindo a minha mãe, nós somos 5, né? Minha mãe mais 4 mulheres, somos mulheres de um só homem, de um único homem. Aí foi muito chocante para mim, sabe? Eu fiquei muito mal com isso. Porque uma coisa é você fazer algo realmente, né?
É uma coisa, você faz algo, você deve, você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa, não é assim? Mas agora você ser acusado de algo que você nunca fez, nem você, nem sua mãe, nem suas irmãs, você nunca teve plano de fazer, você está amamentando seu bebê. E eu fiquei muito triste, muito arrasada, com muita vergonha. Eu fiquei impotente, que eu não sabia o que eu fazia. Aí eu procurei um advogado, ele falou, não, eu não tenho como te defender. Você vai acusar quem? A cidade de 40 mil habitantes? Vai mover uma ação, como é que é o nome disso? Coletiva? Eu me deparei com a minha vulnerabilidade. Eu me deparei com a minha fragilidade. Eu me deparei com a necessidade que eu tinha, sabe? De Deus, de algo maior. Então, Davi diz assim, foi bom eu ter sido afligido, para que eu contemplasse as maravilhas da tua palavra. E hoje eu vou olhando para trás, eu digo, foi bom eu ter sido afligida. Foi bom eu ter sido afligida. Porque foi um momento de grande reflexão que eu tive na minha vida. Foi um momento, assim, de grande confronto, sabe, gente? E o meu marido, ele ficou do meu lado, minha família ficaram do meu lado, eles não acreditaram naquilo, mas era o comentário na cidade me acusando sobre isso, que era eu, que tinha sido eu. E eu estava num momento de muito desespero, não queria sair na rua, e Deus mandou uma mulher na minha casa. E essa mulher, ela levou uma mensagem de Deus para mim. Essa mulher, ela não me conhecia. Ela falou assim, Deus está mandando uma mensagem para você. Levanta a sua cabeça, porque eu sou a tua fiel testemunha. Desse jeito. E eu chorava tanto. Naquele momento eu tive um encontro pessoal com Deus. Que o encontro da minha mãe não serviu para mim. O encontro da minha mãe era dela. Eu precisava ser confrontada, eu precisava ser afligida. Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar, não é assim? E ele disse mais, eu sou a tua fiel testemunha e não queira ir de casa em casa. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele revela o coração, a intenção da alma, ele revela. Então ele falou, e eu não falava para o meu marido, não falava para ninguém, mas o que eu tinha vontade era de ir de casa em casa. Ele falou assim, não queira ir de casa em casa. Eu sou a tua fiel testemunha. Eu te inocento no coração das pessoas. Eu faço brilhar a tua justiça como o sol do meio-dia. Hoje eu volto lá para pregar a palavra de Deus. Eu volto lá hoje com a cabeça erguida, porque Deus me inocentou. Mas eu precisava passar por esse processo. E justamente nesse momento de grande sofrimento da minha vida, chegou pela primeira vez um jantar da Adonep igual esse, nessa cidade do sul do Pará. Há 30 anos, gente. 30 anos. Meu filho está pequenininho. Hoje ele tem 30 anos. Meu caçula. Minha filha tem 33. E eu ouvi um depoimento igual ao que eu estou falando para vocês hoje. Era uma história diferente, era um homem. Mas aquela palavra chegou a mim no momento de tamanha vulnerabilidade em que eu estava. Eu estava enferma, né, da minha alma, eu estava exposta, eu estava vulnerável, eu estava com sede de Deus e com fome de Deus. E ele convidou quem queria entregar sua vida a Deus. E eu fui a primeira naquele jantar e falei, eu quero que Deus tome a minha vida nas mãos dele, para ele. Aí eu fiz essa entrega da minha vida para Deus, nesse jantar da Adonep, e a minha vida foi sendo transformada. Aí ele falou, vou te tirar dessa pequena cidade, você vai atravessar um grande rio, e eu plantei 2 sonhos no teu coração, e eles não são teus, porque eles não são teus e são meus, eu já providenciei tudo para cumprir esses sonhos. Você vai fazer teologia e psicologia, porque eu tenho um propósito para você. E aqui estou eu no centro deste propósito hoje. E vocês são obrigadas a ouvir. Vocês foram escolhidas para ouvir. Porque eu estou no centro do propósito de Deus para a minha vida e você que lute. Você encontrou o centro do propósito de Deus para a sua vida? Você sabe quem você é? Você sabe o valor que você tem? E aquela menina que achava que era burra, Deus curou.
Deus curou essa mentira do meu coração. E eu fiz realmente esses cursos e Deus tem me levado em uma crescente. Mas ainda havia coisas para ser curado. O meu casamento ainda não estava sobre a rocha. E eu fui entrando pela minha orfandade paterna, a energia masculina, eu fui entrando numa neurose de trabalhar muito, de estudar muito, de trabalhar muito, de estudar muito. Fui desleixando do meu casamento. Isso já na cidade de Palmas. Eu já com uma bagagem espiritual, já dentro da profissão. E eu fui sentindo que algo estava errado na minha vida. Meu casamento não estava bem, meus filhos não estavam bem, eu não estava bem. Eu naquela loucura de só trabalhar, estudar, curso em cima de curso, pós em cima de pós, e fui desleixando. Mas a Bíblia diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói. Então, nós precisamos ser mulheres sábias, que constroem a casa. E eu comecei, pela primeira vez, a fazer essa oração. Deus, tem algo que não está legal na minha vida. Traz para a luz tudo que está em trevas. E quando eu fiz essa oração, gente, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas é tarde demais, você já fez também agora. E Deus trouxe para a luz que meu esposo estava me traindo. Quem passou pela ferida da traição sabe o quanto ela é dolorosa. E eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito irada contra o meu marido. E mesmo conhecendo a Deus, olha o que eu comecei a pensar. Pensamento gera emoção. Pensamento gera palavras. Pensamento afeta o corpo. Pensamento termina em ações, em comportamentos. E pode virar um padrão. Tá? E eu comecei a pensar algo, gente. Olha como nós precisamos zelar pela nossa mente. A nossa identidade depende dos nossos pensamentos. Porque eles direcionam as nossas palavras, as nossas ações. Eu comecei a pensar algo que não era de Deus. Eu comecei a pensar assim: eu não preciso me submeter a isso. Engraçado que 3 meses antes de eu passar por essa luta, eu tinha ido em Colinas do Tocantins levar uma mensagem. E uma pessoa falou assim: Rosivânia, você vai passar por uma grande luta, por um grande sofrimento, Rosivânia. Mas eu vejo você se submetendo a Deus. E porque você vai se submeter a Deus, Ele vai te carregar no colo. Eu não vejo você pisando com seus pés. Eu vejo Deus carregando você no colo dele. E porque Deus vai te carregar no colo e você vai se submeter a Deus, eu vejo você lá na frente vitoriosa. E, Rosivânia, o seu casamento nunca mais será o mesmo, o seu ministério nunca mais será o mesmo, sua família nunca mais será a mesma. Você vai em lugares, você vai alcançar lugares que você nunca alcançou. E a luta foi essa, do meu marido, pela primeira vez, pela minha negligência, pela falha dele também. E aquilo feriu meu coração e eu comecei a pensar assim: eu não preciso me submeter a isso. Eu sou nova, eu sou bonita, eu sei trabalhar, eu sei ganhar dinheiro. Eu vou me separar desse homem, eu ainda vou ficar milionária, com a metade dos bens. Vou ficar nova, bonita, rica, milionária. Olha o perigo do pensamento, gente. Eu não preciso disso, ou seja, eu não preciso disso, ele que lute. Estou pulando fora do barco. Gente, isso estava alinhado com o meu propósito? Isso estava alinhado com os planos de Deus para a minha vida? Sim ou não? Não estava, gente. E uma bela noite, eu já tinha falado até com o meu líder espiritual que eu não ia me submeter a isso, que eu não precisava disso. Ou seja, eu era boa demais para passar por isso. E eu estava no meu quarto, ele na fazenda. Quando eu acordei, gente, no meio da noite, com a presença de Deus dentro do nosso quarto, eu sozinha.
Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, Deus manifesta a presença dele, você sente. Se você não sentiu ainda a presença de Deus, você vai convidar o Espírito Santo de Deus para se manifestar na sua vida, para que você sinta. É maravilhoso a presença de Deus. Mas esse dia foi tão incrível, que eu estava tão amargurada, com tanta raiva, tão ferida, pela ferida da orfandade, da paternidade, que eu já estava transferindo, né, para o meu casamento, não estava curada, tinha feridas, traumas. Mas quando o Espírito Santo veio, ele é que me acordou, o Espírito Santo, e falou: filha, ajoelha que eu quero falar com você. Desse jeito, só eu e Deus. Aí eu ajoelhei. Aí ele falou: por que você está pensando dessa forma? Que você não precisa se submeter a isso. Você sabe, filha, qual que é a única diferença entre você e aquela prostituta? Falou: você sabe qual é a diferença que existe entre você e aquela mulher? Só uma, que a minha graça está sobre a sua vida, só. Ou seja, quase que eu achando que era o mais crente que estava abafando, ele falou que eu era igual a prostituta. Mas eu sou a mulher de um só homem, imagina. Capaz, né? Como diz vocês aqui no Sul, capaz, que eu vou passar por isso, capaz. Ele falou: você não é melhor do que aquela prostituta, minha filha. Aí doeu, você não é melhor do que ela. A única coisa é que a minha graça está sobre a sua vida. E agora você vai orar por ela. Você sabe quem é aquela prostituta? A avó dela é prostituta, a mãe dela é prostituta. Ela está sendo prostituta e a irmãzinha dela está sendo preparada para ser prostituta. Deus falou desse jeito, de toda a linhagem da mulher. Ore por ela agora. Ore por essa linhagem. Porque eles estão aprisionados pela prostituição, eles não conseguem sair desse lugar. Ore. E o Espírito Santo me colocou para orar, para interceder. Olha como que Deus muda tudo, muda a atmosfera, muda a mente. E eu comecei a orar e eu fui tomada por uma compaixão. Veio a mente de Cristo, veio o coração de Cristo, veio o amor de Cristo, veio a compaixão de Cristo por aquela prostituta e a linhagem dela todinha. Eu comecei a orar. Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar, mais eu clamava, mais o Espírito Santo me impulsionava, e eu passei a noite todinha orando por essa família de prostitutas. Você acredita, gente? Uma coisa totalmente inusitada. E Deus foi transbordando, e me curando, e me curando, e me curando, e me curando. E no outro dia eu amanheci orando, né, por essas pessoas. E a minha mente tinha sido curada. Aí Deus mudou meu pensamento, gente. Sabe o que veio no meu pensamento? Eu tenho que amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Eu tenho que me submeter a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que me subjugar, me submeter a Deus, à vontade dele. Se eu me submeter a Deus, o resto ele resolve. Não mudou minha mente, gente? Não estava melhor? Gente, eu acordei feia pela primeira vez na minha vida. Eu que sempre tive uma beleza estonteante, como é óbvio, acordei com a cara horrível, gente, com os olhos enormes, esbugalhada, a cara inchada de tanto chorar. Mas com o coração lavado, curado, a alma curada. Eu liguei para o meu marido e falei: meu amor, que eu já tinha falado para ele que ia separar dele. Esse homem chorava, ele rolava no chão, ele ajoelhava, ele pedia perdão. E eu com o coração duro que nem uma pedra. Mas não existe coração duro para o Espírito Santo. Amém? Falei: meu amor, eu perdoo você. Eu te amo. Você é o homem da minha vida. Eu amo você. E o diabo perdeu mais uma vez. Eu sou livre. Ele ficou muito feliz. O meu líder espiritual não sabia o que fazer de alegria também, que ele estava em apuros, né? Ele não queria ver aquela família tão linda sendo despedaçada por uma mentira na mente e no coração. Mas com isso, que eu liberei esse perdão na vida do meu marido, fui curada. O meu casamento foi curado, gente. O meu casamento nunca mais foi o mesmo.
Os meus filhos viram aquilo tudo, falaram: mamãe, se tem uma mulher de Deus, você é uma. Eles se submeteram a Deus. E agora, aí Deus imediatamente me levou, junto com meu marido, para ministrar para casais. Cura de casais. Hoje eu acesso lugares que eu não acessava antes. E o meu marido agora, ele é um homem de Deus. Ele foi também um jantar da Donep, também entregou a vida dele para Jesus. Já estou finalizando, tá? Entregou também a vida dele para Jesus no jantar da Donep. Tem tido experiências tremendas com Deus. Meu marido, ele é um homem de oração, de leitura da Bíblia. Ele é um homem simples, ele é um homem que cuida de engordar os bois para nós comer. E ele escreve, a oração dele é tudo escrito. Ele lê a Bíblia todo dia e ora, escreve tudo. Ele fala: bom dia, Jesus. Aí quando ele vai terminar, ele fala: um beijo e um abraço. Aí eu, como teóloga, eu fico assim: mas como é que ele fala um beijo e um abraço? Eu fico querendo entender essa teologia dele, né? Que ele conversa com Jesus na oração, lá no caderno, aí um beijo e um abraço. E agora, na última temporada de seca lá no Tocantins, queima muito, sabe, gente? Fica muito seco lá. E aí ele orando, porque tinha um incêndio enorme na região. E ele chama Geraldo. E o fogo entrando nas propriedades, queimando, sabe? Ficou assim, horrível, horrível. E ele falou: meu bem, bota o seu joelho no chão daí, que eu vou botar o meu joelho no chão daqui. E aí ele orou, eu orei, e não entrou o fogo na nossa fazenda, não entrou. Não entrou. E outras vezes veio um furacão de um vento, arrancando tudo quanto é barracão e tudo quanto há. Ele orou e Deus desviou o vento. A outra vez ele estava dirigindo o trator parou em cima de uma moita de mato, parou sozinho, desligou, um trator novo. Quando ele desceu para olhar, tinha uma casa de abelhas gigantesca. Se ele tivesse passado em cima daquilo, ele não estava com a roupa de nada, tinha matado ele, as abelhas. E aí foi na nossa fazenda, uma prima minha, que ela tem visão espiritual, ela tem visão no mundo espiritual. Aí ela falou: vou orar pelo Geraldo. Vamos aqui, Geraldo, no curral, vou orar por você. Aí Deus falou para minha prima: afasta 5 passos. Ela ia pôr na mão para orar pelo meu marido, né, a minha prima. Deus falou: afasta 5 passos, que eu vou mostrar para você quem está com o meu servo Geraldo. E Deus abriu os olhos espirituais da minha prima. E ela viu um anjo de 2 metros de altura, com uma espada desembainhada nas mãos. Ao lado do meu filho Geraldo está esse anjo. Fala para ele clamar a mim, que eu dou ordem ao meu anjo para livrá-lo. Eu que livrei a propriedade dele, que não entrou fogo. Nenhuma chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo. Então, quando quer dizer que a gente passa, né? Não é se, não, é quando. Eu estarei contigo. Então, quando ele soube que tinha esse anjo, aí pronto. Agora ele está cuspindo fogo, sabe o homem? Quando ele ficou sabendo desse anjo, ele está se achando agora, sabe? Olha, eu tenho um anjo. Então, queridas, Deus me permitiu estar aqui nessa noite para compartilhar como que Deus tem nos conduzido de glória em glória, de vitória em vitória. Como que Ele tem revelado a minha identidade, quem eu sou nele. Para que você compreenda que Ele te conhece pelo seu nome. Ele te chamou. Antes do ventre da sua mãe, Ele te chamou. Ele te conheceu, te chamou, te deu um propósito. Ele já te deu uma missão. Ele já te deu 12 talentos que estão dentro de você. E é vontade dele revelar isso a você, revelar quem você é nele. Para que você não creia em mentiras que você aprendeu a ter sobre você, contra você. Mas que você saiba que ele te chamou por um propósito. E ele já colocou dentro de você as habilidades, os dons e os talentos. Para que você seja plena nele, amém? Para que você seja plena nele.
Aí, esses dias na igreja, foi tão engraçado, eu estava em um momento de oração, e Deus falou que queria me levar em um lugar mais alto. Porque nós caminhar com Deus é sempre uma crescente. Quando você se submete a Ele, que você obedece a Ele. E você se submete a Ele através das Escrituras. Às vezes as Escrituras trazem a vontade revelada de Deus. E aí eu tive uma visão. Eu vi que mas essa visão é para você também, tá bom? Eu quero compartilhar e assim eu encerro. Eu quero fazer uma oração e a gente encerra, tá bem? E essa visão ela é para mim, ela é para você. Eu me via subindo uma escada. Eu tinha que abrir uma porta muito forte que estava, uma porta de ferro, ferrolhos de bronze, a porta era de ferro. Eu tinha que subir, eu tinha que abrir essa porta. Ela estava lá no alto. E eu subia com um escudo. E eu ia subindo e eu ia guerreando com esse escudo, na visão que eu tive. Eu ia guerreando com esse escudo. Porque o escudo é o escudo da fé, não é? Não é isso? Escudo da fé. Eu fui com a fé, subindo com a fé. Aí eu estava lá no meio da escada, eu vi que eu estava sem a espada. A espada é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aí eu olhei e falei, gente, cadê a minha espada? Aí Deus falou assim, abre a boca. Quando eu abri a boca, saiu a espada de dentro da minha boca. Falou, ergue a mão. Quando eu ergui a mão, saiu uma espada de dentro da minha mão, na visão. O que significa isso? Deus quer levar você e eu para esse lugar de plenitude, aonde você vai vencendo todas as guerras que vier contra você, contra os seus filhos, contra a sua saúde, contra o seu casamento, contra as suas finanças, contra a sua vida espiritual, contra a sua família. Você vai lutando com o escudo da fé, amém? E vai subindo a escada. A espada é quando a palavra de Deus já está dentro de nós. Ela já está enxertada em nós, já está implantada em nós. Então, eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida a plenitude de Deus, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que é a palavra de Deus dentro de você. Então, hoje, Deus fez algo diferente na minha vida. Eu não consigo mais pregar com papel e nem com esquema. Depois que eu recebi essa visão, a palavra de Deus ela está dentro de mim. Eu abro a minha boca. Eu ergo a minha mão, a espada já está aqui, amém? Ela já está no coração. Vocês entenderam a visão, o mistério? Essa espada, ela precisa estar na sua mente, amém? Enxertada, implantada. Dentro de você, é de dentro para fora. A cura que Deus está fazendo hoje na sua vida é de dentro para fora, amém? Quando você olhar, que você falar, suas palavras não serão mais de derrota. Você não vai mais falar nenhuma palavra de derrota. Você vai falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso lidar com isso. Eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do Espírito, eu sou capaz. Deus vai me capacitar para vencer essa luta. Deus vai me dar resposta, Deus vai me dar direção, Deus vai me dar discernimento. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, nenhuma arma forjada contra teus filhos. Você vai falando isso, entende? Diariamente. Se for contra o teu filho, você vai falar, eu não tenho filho para a morte. Repete comigo, eu não tenho filho para a morte. Eu não tenho filho em vão. Meus filhos não morrerão. Pelo contrário, permanecerão vivos para glorificar o nome do Senhor. É assim que você vai fazer a guerra. É espiritual. É com o escudo da fé. E a palavra. Amém? A palavra, você vai abrir a boca. Você vai tocar com as suas mãos. E você vai liberar a palavra. Amém? Libera a palavra na sua vida. Libera a palavra na vida do seu marido. Se você não tiver marido, você faz igual eu. Gera em oração esse marido. Fala tudo do jeito que você quer. Porque quando nós morávamos como nós mudamos, a gente não tinha uma casa. Falei, Deus, eu quero uma casa assim, 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 assim. Eu fiz uma lista interminável da casa. Que eu queria uma casa no piso branco, de laje, com 3 quartos, sendo 2 suítes, jardim de inverno, na frente, nos fundos, uma rua fechada
e com preço bom. Aí eu acho que eu fiquei até com dó de Deus, né? Sabe quando você fica com dó de Deus, você colocou Deus numa encrenca? Aí meu marido me liga, Vânia, achei a casa. Falei, achou a casa? Pode, aí Deus falou, pode ir lá, que é essa casa mesmo. Chega lá, tudo que eu pedi estava na casa. Moramos lá, criamos nosso filho nessa casa lá em Palmas, e foi com preço bom. Um belo dia, eu dirigindo o meu carro para ir para a fazenda, Palmas tem um lago lindíssimo. E aí eu vendo aquele lago, ele é de quilômetros de lago. Eu virei para o Espírito Santo do nada, assim, virei e falei assim, Espírito Santo, acho que ele até assustou comigo, né? Espírito Santo, obrigada pela casa que o Senhor me deu, mas eu não quero mais. Desse jeito. Ele falou, essa mulher é louca, só pode. Agora só quero se for um sobrado de frente para esse lago, porque eu quero acordar todos os dias olhando para esse lago. Falei, desse jeito para o Espírito Santo. Gente, isso é intimidade, sabe? Mas ele também pode falar coisas para mim. Ele pode revelar os segredos dele que eu falo para quem ele mandar. Não tenho medo de cara feia, não. Aí, um belo dia, um amigo meu, Rosivânia, você já viu um apartamento lindo no lago? Eu falei, não dou conta, não. Vamos lá para você ver. Quando eu vi aquele apartamento, que eu ia levar, é um duplex, 7º e 8º andar, que eu entrei lá, o Espírito Santo falou, é esse o apartamento que você pediu. Você falou que queria um sobrado, está aqui. E o meu filho estava com o cheque em branco ainda do meu marido na mão dele. Aí pronto. Tanto que Deus é bom, né? Já fez o cheque, já assinou e Deus proveu. E o meu marido comprou esse apartamento. Agora, todos os dias eu acordo olhando para o lago de Palmas, lembrando e glorificando a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero convidar todas agora para uma oração. E não se esqueça nunca dessa visão. Aí o Espírito Santo falou, essa visão da espada e do escudo não é só para você, é para todas as minhas filhas. Então, toda luta, toda dificuldade, você vai empunhar o escudo da fé. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Ele me ama. Eu creio que Deus é um alto refúgio para o oprimido. Eu creio que todos que conhecem o Senhor sabem que podem confiar nele, porque Ele é um alto refúgio para o dia da angústia. Amém? E aí você vai empunhar esse escudo da fé. Você vai abrir sua boca e vai deixar vir a espada, que é a palavra de Deus. Vai falar, mas a palavra de Deus está falando é isso. Que Deus odeia o divórcio. Que Deus odeia a mentira. Que Deus odeia a infidelidade. Que Deus odeia o vício. Não, mas Deus falou que vai me dar vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você só vai liberar a palavra de Deus na sua boca, amém? Quando você abrir a sua boca, a espadona, ó, pá, pá, para destruir toda mentira. Pá, pá. Amém? Repete comigo. Senhor Deus, nessa noite, diante de tudo que foi falado, eu decido crer, racionalmente entregar a minha vida no teu altar. Eu declaro que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. E eu recebo o Espírito Santo. Porque Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E testemunharão de mim. Primeiro dentro da sua casa. E cidade. E estado. E nação. E depois, até os confins da terra. Vocês já falaram, agora é tarde demais. Não tem jeito de dizer. Olhem para mim, aproveitem que eu estou linda. Eu gostaria que quem fez uma oração desse jeito, essa oração é power, né? É só para os fortes.com. Quem fez pela primeira vez essa oração de entrega mesmo, assim, eu não estou convidando vocês para nenhuma igreja, não falei em nome. Ouviram falar o nome de alguma igreja? Ouviram falar de quem? De um Deus que é poderoso, que tudo Ele faz, tudo Ele pode.
Quem fez essa oração pela primeira vez, desse naipe, eu quero que venha aqui em nome de Jesus confirmar, porque eu vou orar por você e eu quero te dar um abraço. Quem fez essa oração de entrega mesmo assim, porque eu faço várias orações de entrega, né? A gente dá vontade de entregar todo dia de novo, né? Mas quem fez essa oração pela primeira vez, vem aqui que eu quero dar um abraço e vai receber um presente que sempre a Dona Hebe tem, que é o povo mais feliz da terra. Aí eu acrescento, mais feliz e mais lindo. Porque tem nós, né? Então, se tem nós, é mais feliz e mais lindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. O livro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você é muito precioso. Amo você em Cristo. Pode ficar aqui, as duas. Tem mais alguém? Tem mais? Você também. Te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique aqui que eu vou orar. Tem mais alguém que quer confirmar? Nós temos que dar passos de fé. A Bíblia diz que a nossa vitória é um passo de cada vez, né? É de fé em fé. Mas o número 3 é o número da confirmação, é o número do Espírito, o número da fiel testemunha. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por essas lindas filhas do Senhor, que confirmaram nessa noite essa entrega mesmo, essa aliança mesmo, Senhor. Essa confiança da vida delas em Teu altar. Eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, consagrá-las a Ti, e pedir que o Senhor escreva mesmo o nome delas no livro da vida do Cordeiro para sempre. E as abençoe e as ensine todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? A Eila. Podem assentar. Deus abençoe. Agradecer imensamente a Eila, né, Eila, por esse convite, por esse sim. E dizer que para mim foi um prazer enorme me conectar com vocês, amém? Porque a gente fala assim, Deus me apresenta as suas amigas, né? E hoje Deus nos apresentou as amigas dele, não é verdade? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, trazendo cura, restauração da sua identidade, levando você à plenitude nele. Amém? Muito obrigada. Nós que queremos agradecer muito a tua... Vamos passar uma lembrancinha para ela, acho que está aqui. Pega aqui. Karen. Cristina. Agradecer a tua presença. Sei que tu veio para outro evento também, né? Agradecer vocês também, quem veio pela primeira vez. A gente já vai para o nosso momento da sobremesa. Queremos agradecer a todas vocês, queremos agradecer as gurias do apoio, o presidente Lucas também, o Humberto, que estão aqui também nos ajudando, o Sérgio ali, ó, também nos ajudando. Que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Vamos para a sobremesa? Então, tá bem.